Meus amigos, o Vinícius Júnior corre sem risco de não ser o melhor jogador do mundo, mesmo fazendo a temporada que ele fez, mesmo sendo o líder em vários quesitos do Real Madrid na temporada, fazendo gol em final de Champions, sendo o protagonista do time, ele corre sim risco de não ganhar a bola de ouro. E a gente não pode tapar os olhos e fingir que nada disso está acontecendo. E por que a gente precisa entender isso? Primeira coisa, a gente precisa voltar para a temporada passada e ver que mesmo o Vinícius Júnior já pegando o bastão de protagonismo do Benzema para assumir essa cadeira ali no Real Madrid, mesmo fazendo a temporada que ele fez, na eleição de melhor do mundo, ele ficou atrás, por exemplo, do Julián Álvares, tá? A gente está falando de um jogador muito habilidoso do Manchester City, mas que foi reserva. E o Vinícius Júnior conseguiu ficar atrás dele. E primeira coisa, a gente precisa lembrar quem é que faz esse tipo de votação. A gente precisa lembrar que são jornalistas, os treinadores, tá bom? Os capitães da seleção. Ou seja, a FIFA ou a Ballon d'Or, ela faz uma pré-lista de, por exemplo, 50 jogadores e coloca disponível para essa galera votar. Essa galera qualificada. E aí eles dão os votos, os vereditos dele. São absurdos? Obviamente que são. E a gente já viu que isso aconteceu. A chance disso acontecer de novo é grande. Por quê? Porque a gente viu o Messi ganhando dessa forma. O Messi, ele ganhou na temporada passada de uma forma absolutamente descabida. O Messi venceu o prêmio de melhor do mundo, tendo o critério repetido por 2 vezes, que colocaram o critério da Copa do Mundo para avaliar 2 vezes o mesmo prêmio. O Messi ele foi eleito em 2022, foi eleito em 2026 pela Copa do Mundo, ou seja, a Copa do Mundo pegou 2 temporadas, isso não existe. E aí você foi ver a justificativa dos capitães, e eles dando entrevista depois, claramente eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não leram o regulamento, eles não viram o critério nem nada. E isso, juntando a figura do Vinícius Júnior, a gente vê que o Vinícius Júnior não é uma figura muito bem admirada ali no extracampo. Por quê? Porque ele é símbolo de um movimento que infelizmente incomoda muita gente, isso é um fato. A bandeira que o Vinícius Júnior levanta é muito preocupante para essa galera que trata isso com uma imagem mais secundária, um assunto mais secundário, que é muito importante. E esquecem do campo que ele apresenta. E aí, a gente precisa entender o quê? Que esse ano possui a Euro. A Euro vai acontecer, né? A Eurocopa. Ao mesmo tempo, ela vai acontecer com a Copa América, né? Então, esse é o segundo ano seguido, né? Segunda temporada seguida, se não me engano, que a Euro vai ser disputada ao mesmo tempo da Copa América. E aí você tem do Euro / Copa América, é óbvio que a Euro ela tem mais peso. Por quê? Porque os melhores jogadores do mundo estão lá, porque a televisão está lá, porque é um horário mais acomodado para eles e mais convidativo. Por quê? Porque você vê a Copa América sendo disputada, né, e transmitida para a Europa, já é um horário que pega de madrugada, muita gente não assiste, etc. A não ser que seja um Brasil e Argentina, coisa muito à parte. Então, você tem esses fatores também. Em questão de televisionamento, a Eurocopa vai ser mais priorizada. E aí, estando na Euro, a gente tem os 2 jogadores, ou 3, que batem de frente ali com o Vinícius Júnior para poder disputar o melhor do mundo, que é o Bellingham pela Inglaterra, o Harry Kane pela Inglaterra e o Mbappé pela França. E aí a gente está falando de 2 das grandes seleções favoritas para conseguir ganhar esse torneio. Porém, apesar de terem os melhores plantéis, digamos assim, apesar de serem favoritas para a conquista, você vê que a disputa ela é muito mais dividida entre essas seleções, né? E outras também, como por exemplo a Alemanha vem num bom momento, a Espanha vem num bom momento, a Itália, que a gente precisa ficar de olho, Portugal, ou seja, se você faz uma análise ampla dos times que fazem parte da Eurocopa e que estão em ascensão, a gente vê que é muito mais difícil a Inglaterra e a França ganhar a Euro do que o Brasil ganhar a Copa América. Apesar da seleção da Argentina ser favorita, é muito mais fácil a gente imaginar uma final entre Brasil e Argentina na Copa América do que França e Inglaterra na Euro, porque o caminho é muito mais difícil. Porém, como a Euro ela tem um grande peso, um peso muito parecido com o da Copa do Mundo,
E por o fato de ser disputado em 4 em 4 anos, por o fato de ser uma competição muito televisionada, a Champions também é televisionado, mas você pega um campeonato de seleção que ganha uma importância, que acontece de vez em quando, e aí você tem um peso muito grande. Por exemplo, a Inglaterra ela não ganha um título desde 66, desde quando ela foi campeã do mundo. A França tá com a Euro entalada na garganta também. Bateu na trave ali em 2016, bateu na trave em outros anos, não conseguiu ganhar, apesar de ser campeã do mundo em 2018. Em questão de Eurocopa, a França tá devendo. E você tem na figura do Kylian Mbappé o grande expoente desse time. Você tem na questão da Inglaterra um elenco muito recheado que a gente não vê há outros anos. Então você aumenta a chance desses times ganharem. Já o Brasil, você pega o Vinícius Júnior como protagonista, ele é o cara do Brasil hoje, mesmo se o Neymar tivesse lá, o Vinícius Júnior ainda seria o grande protagonista, na minha opinião. Mas você vê que é um time que ainda está em formação, é um time que vem de um técnico novo, como o Dorival, então você vê que o Brasil ele pode ganhar corpo ao longo da competição. Quando você pega uma seleção da Argentina que é muito mais pronta, você pode ter esse embate, você pode ver que hoje o Brasil enfrentando a Argentina ele está um degrau abaixo, o que dificulta a chance do Brasil. Então, a gente vê que em ano que acontece Eurocopa ou Copa do Mundo, a Champions ela fica com um peso um pouco menor. E aí o que dificulta as chances do Vinícius Júnior. Mas, se você vê que ele, repetindo as mesmas atuações na seleção brasileira, o Brasil tendo esse entendimento, fechando com ele e ajudando, né, a seleção a passar de fase e evoluindo o potencial ali do Vinícius Júnior, ou seja, o time jogando em prol dele, como a Argentina fez com o Messi em 2022, aí a gente está falando de uma cadeira um pouco mais equilibrada. Mas como eu falei, a Euro ela tem um peso maior. E se o Mbappé fizer a mesma atuação que ele fez na final da Copa do Mundo, por exemplo, numa final de Euro, se o Bellingham jogar na seleção da Inglaterra, ou se o Harry Kane jogar na seleção da Inglaterra, como eles jogaram principalmente na primeira metade do ano, e fazer a Inglaterra ser campeã depois de 66 anos, aí a gente está falando de uma chance muito grande desses jogadores tirarem a bola de ouro do Vinícius Júnior. Então, juntando o fator extra-campo com o fator futebolístico, você vê que a bola de ouro do Vinícius Júnior está, sim, ameaçada. E você, já é inscrito no canal? Se inscreva para não perder nenhum conteúdo como esse, beleza? Tamo junto e até a próxima.